Fala galera, começando mais um podcast, mais um episódio do Metro Quadrado. Play. Valeu galera, boa noite a todos, a todas e a todas. Toda skin, ó, propaganda agora, toda skin. Viu? Hoje a gente vai fazer um formato diferente, né, Tiagão? Isso aí. Hoje sem convidada. A ideia hoje, pra você que tá assistindo, a ideia nossa foi voltar um pouquinho pra essência Do Metro Quadrado. Do Metro Quadrado Oficial, o podcast, que é falar um pouco do mercado imobiliário, né? Sim. A gente começou esse projeto, né? Eu e o Diego começamos o projeto falando muito sobre o mercado imobiliário, sobre lançamento, sobre corretor, sobre formas de investimento e tudo mais. E, cara, é muito bacana, a gente tá indo para duas vertentes muito legais. A gente vai fazer esse molde, né? A gente vai mesclar entre o molde de falar sobre o mercado imobiliário, sobre ser um pouco mais técnico e mesclar junto com convidados também, né, Thiago? É bacana demais a ideia. E a gente vai... então não só para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, para quem tá ouvindo também. Ouvindo, No Spotify, em breve no Applecast, né? Apple Deezer. Podcast, no Deezer, enfim, em todas as plataformas de áudio e vídeo. No vídeo é mais legal porque vê meu rostinho bonitinho. Mentira. Tiagão, antes de começar, a gente não pode perder o costume de falar pra galera seguir a gente no YouTube, seguir a gente no Instagram, @metroquadrado.podcast, no YouTube, Metro Quadrado Podcast, e também nossas redes sociais, Corretor Thiago Corretor Thiago. e direto, @luis.pos. A ideia também disso, até essa semana eu tava vendo um podcast nem me lembro, um outro canal aí, e a gente nunca fala, né? E nunca me fez sentido o que esse cara falou, mas é o seguinte, apoie um amigo, né? Sim. Quando você curte, quando você compartilha, quando você salva, manda para um amigo, comenta, ajuda muito, né? O Sim. algoritmo acaba mandando para outras pessoas e pra gente é muito importante, né? É aquele negócio, né? A gente quer ser ouvido, né? Sim, com certeza. A gente Então, tá aqui à toa, né? Não custa nada dar estalar o dedo no like aí e seguir a gente nas redes sociais. E o tema hoje ele vai ser voltado para o mercado imobiliário, né, Tiagão? Inclusive entra nisso, né? Porque vou trazer pro meu pessoal, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu procurava muito vídeo sobre o tema e não tinha muita coisa em rede social. Vou pôr um pouquinho de água aqui, tá? Já passou das 18. Eu procurava lá no YouTube, em redes sociais, podcast, eu acho que só tinha um, que é do Sérgio Langer, né, lá de São Paulo. E acaba que você não tinha muita informação sobre o mercado imobiliário pro iniciante. Às vezes você fala muito específico pro alto padrão e tal, mas o corretor iniciante fica um pouco perdido, né? Assim, quanto a alguns termos, quanto a próprio passo a passo da carreira. Então a gente resolveu esmiuçar esse passo a passo aqui para ficar mais fácil. Para quem quer começar na carreira, né? Uma carreira. Sabe por quê, Thiago? Um tema interessante que a gente vai abordar hoje, até pelo seguinte sentido, cara. Eu acho que o mercado até agora veio vindo disso. Se você pegar corretores que estão até mais experientes no mercado, a gente já passou aqui com alguns convidados que são corretores ou foram corretores, e os corretores que a gente conhece de mercado. Você vai conversar com a pessoa, normalmente os corretores de hoje são aqueles que começaram na corretagem por oportunidade. Ou falta de oportunidade. Você Última opção, entende? né? Aquilo como uma última opção, por exemplo, o cara é engenheiro formado e aí tá com uma dificuldade, seja econômica, seja por conta em qualquer cenário político, econômico que aconteça no Brasil, acontece sempre os altos e baixos. E aí, por uma dificuldade financeira daquela pessoa, ela vê uma oportunidade na corretagem. Ela fala, bom, eu entendo de produto, eu entendo disso, e aí eu acho que eu sei vender, eu sei fazer isso, eu converso bem. Eu também posso. Você vê um cara ganhando bem, a gente sempre tem aquela visão do corretor. O cara ganha, se o cara vende uma casa de X mil, o cara vai ganhar X mil reais. Então, existia até vamos dizer assim, esse tabu aí, né? As contas fáceis de serem feitas. E aí o cara fala, tô precisando de grana, vou começar a corretar. Sim. Então, em sua grande maioria, você vê muitos corretores fazendo isso. Mas hoje a gente já começa a ver um pouco da mudança desse cenário. Que é ótimo, né? O cenário vem mudando no seguinte sentido. Por exemplo, a gente tem um corretor com a gente, que é o Ramon, que é um cara que ele falou assim, peraí, deixa eu ver como que funciona isso aí. Isso. Ele tinha o trabalho dele, trabalha em outra empresa, tudo mais. Começou a ingressar no mercado imobiliário
Não pela necessidade, mas pela curiosidade e pela vontade de. Sim, sim. E aí começa-se o passo a passo. O que eu preciso fazer? Então vamos lá, por exemplo, é uma curiosidade sua, Tiagão, e eu quero que hoje você já sabe o que é. E eu quero que você responda. Você, como teve a curiosidade lá atrás e hoje é um corretor, como que é o primeiro passo? Por exemplo, estou em casa e eu me encantei. Me encantei por rede social, eu me encantei por isso, me encantei por aquilo. Eu vejo o corretor X, Y, Z no mercado imobiliário. Quero virar um corretor. O que eu faço hoje, Tiagão? Primeiro passo. O primeiro passo, eu acho que é tentar entender o que é o corretor de imóveis, né? Inclusive o Cresce, por definição, a lei do corretor de imóveis ele nos dá a definição do seguinte: o corretor, ele é um intermediador. O corretor, apesar da gente participar do processo de venda, ele não vende, ele intermedia, ele é a parte talvez principal da negociação ali, porque ele vai tirar as dúvidas, ele vai viabilizar, ele vai dar ideias, ele vai trazer algumas opções, ele vai participar da parte... Quer cortar? Cortou? Não? Ele Pode vai ver. participar da parte burocrática. Então, assim, hoje o corretor é o quê? É um viabilizador de negócio. Ele intermedia uma negociação. Perfeito. Então, assim, eu acho que tem que ficar bem claro isso. Porque as pessoas... A gente depois vai falar de alguns problemas, de alguns vícios que a gente tem visto no mercado, mas as pessoas não entendem o mais simples. É um cara que, o quê? Você tem um cliente, você tem um outro cliente e o corretor, ele intermedia. Os dois são clientes dele, as duas partes. Ou três, dependendo do tipo de negociação, né? Então, quando a gente fala que... Até não nos entenda mal, viu, quem tá ouvindo a gente. Quando a gente fala que o corretor não vende, é nesse sentido, porque ele não detém o bem. É diferente, por exemplo, eu vendo celular. Então, normalmente, eu compro um celular, eu tenho um estoque de celular e eu vou vender o meu estoque. Então, quando a gente fala de venda, é sobre isso. O corretor, ele não detém o bem. corretor é um consultor, né? Ele vai auxiliar para melhor opção, para melhor... E a gente tem a gente está falando, por exemplo, no nicho de Bauru, do estado de São Paulo, do Brasil. E aí, corretor existe no mundo inteiro. Sim. Todo mundo faz transação imobiliária. O mundo inteiro faz transação imobiliária. E cada lugar tem a sua especificidade. Falei difícil agora, hein? Pô, caralho. Especificidade. 3 vezes, fala. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma forma de corretar. Sim. Aqui no Brasil é outra. No Brasil, se eu pegar em São Paulo ou no Pará, Muda muito. Muda bastante a forma de corretagem. Por exemplo, a gente tem muito costume de um corretor aqui no Brasil intermediar as duas pontas. Ele vai, capta o imóvel, ele vai, busca um cliente interessado e ele intermedia as duas partes. Nos Estados Unidos, por exemplo, um cliente ele coloca o imóvel na mão de um corretor e aí você tem um corretor detentor do imóvel. Sim. E aí tem um outro corretor que está buscando o imóvel naquela região. E é bacana, né? Porque se você for parar para pensar, acaba sendo uma forma organizada, né? Tem o corretor, porque lá é o seguinte, o proprietário, na maioria dos casos, tá? É porque lá cada estado tem uma lei. Mas na maioria dos casos, o proprietário ele não pode deixar o imóvel dele com vários corretores. Sim. Então ele vai ter um corretor da venda, uma imobiliária da venda que vai estar responsável e vai ter o que eles chamam lá de broker, que é o responsável da compra. Sim. E aí normalmente, por que a gente fala de consultor? Porque normalmente o corretor da compra, ele está auxiliando um cliente. O cliente fala, eu procuro em tal lugar, a minha verba é X... Sim. E eu quero um imóvel assim. Então ele vai atrás desse imóvel. Exato. E negocia com outro corretor. E normalmente ele busca quem? Um outro corretor. Um outro corretor. Por quê? Isso. Porque ele busca um corretor que já tem um imóvel. Isso. A parceria imobiliária, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é muito mais comum. Tá? A gente estava até trocando essa ideia outro dia e a gente viu uma corretora dos Estados Unidos falando sobre isso, que quando ela vem para o Brasil, por exemplo, ela acha um absurdo, porque, lógico, tudo que a gente convive de uma forma, o ser humano é um animal de hábitos, né? Sim, a gente é habituado a fazer tal coisa. Quando a gente vê alguma coisa saindo do nosso hábito, você fala, você tende a achar um absurdo. E aí ela acha um absurdo aqui no Brasil, por exemplo, essa briga entre corretores, porque não, eu captei esse imóvel. Cara, lá a parceria é muito mais ampla.
Porque o corretor ele já é meio que treinado a... Sim. Eu tenho um cliente de compra, vou buscar um E a corretor legislação lá também é mais dura, né? Se que o tem cara um imóvel. vacilar, ele perde o Sim. direito de trabalhar com isso. Sim. E assim, voltando para o Brasil, a gente falou da definição, o que uma pessoa tem que fazer para ser corretor hoje? E a gente está falando com amparo legal, né? A gente sabe que tem muito roleiro, tem um cara que é aquele cara, eu sei de um fulano que está vendendo. Não confie nesse cara. Sim, eu acho que a gente tem que valorizar a nossa profissão. O roleiro é sempre roleiro. É o Zé Urubu lá, que é o cara que dá um jeitinho para tudo. E assim, pelo CRES, por definição, o que precisa ter, Luiz? Precisa ter o TTI, né? TTI. Que é o técnico de transações imobiliárias. Que nada mais é do que um curso técnico. Isso. Então, por que a gente fala, que nem você falou agora do Zé Urubu, o corretor, Roleiro. talvez em alguns casos nem cresce, tem. E aí a gente tem que ir em todas as vertentes, né, Thiago? Cara, quando a gente fala, por exemplo, de ter cresce, quem que é cresce? A gente falou cresce umas 4 vezes aqui. Tem que deixar claro. Cresce não é o que aumenta, né? Cresce é o órgão fiscalizador da nossa profissão, né? Que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então, o Cresce, ele vai fiscalizar todas as questões. Questão se o corretor ele tá afiliado ao Cresce, ele quer dizer o quê? Que aquele corretor, imagina a OAB. Por que a OAB existe? Porque ela vai falar o seguinte, bom, essa pessoa está apta a ser um corretor de verdade. Sim. Ou essa pessoa está apta a ser um advogado de verdade, pegando a OAB como exemplo. Então, o Cresce ele vai ter esse tipo de situação. E até para proteger os outros corretores, que já são corretores, existe esse órgão de fiscalização também, que está dentro do Cresce. Então, ele vai meio que direcionar o que o mercado pode, não pode fazer, questão de cobrança, para não virar bagunça também, Thiago. Porque um corretor cobra 20% de comissão, o outro cobra 2%. Tá tudo definido já. Não, tá tudo definido, tem a tabela do Cresce. Nós corretores, quando a gente vai pro mercado e fala assim, qual que é a sua comissão? Minha comissão é tabelada do Cresce. A minha comissão está tabelada ao Cresce. Sim. Hoje, a gente vai entrar depois até, a gente pode entrar nesses métodos do quanto que é de comissão, o que é de comissão, o que o Cresce permite ou não permite, mas é sempre atrelado a uma tabela pré-definida pelo Cresce. Para não existir esse tipo de situação. Por quê? Aí pega uma pessoa, por exemplo, que como você falou, o corretor, Zé Urubu, o roleiro, que nem cresce, não está fiscalizado, o cara não sabe, mas ele acha que ele sabe mexer com o mercado, e aí ele tem um amigo dele que está vendendo a fazenda, ele tenta achar um outro que quer comprar aquela fazenda, qualquer dinheiro para ele é dinheiro. Então, para não existir esse tipo de situação, o Cresce vem e fiscaliza, fala, não, peraí, funciona assim. Então, isso é o Cresce. Então, o Cresce, ele exige que você tenha o TTI. O que é o TTI? Técnico de Transação Imobiliária. Técnico de Transação Imobiliária, ele é um curso técnico que ele vai te preparar em conhecimentos técnicos para fornecer um bom atendimento para o seu cliente. E não só um atendimento de, eu sou legal com o meu cliente, ou eu sou bonzinho, ou sou educado. Um atendimento técnico. Profissional, né? Profissional. Você saber o que é um pé direito. Que o pé direito não é o oposto do pé esquerdo. Você entende? Pô, assim, você saber o que é um pé direito, saber o que é um ITBI, né? Saber o que é um registro, saber custos, saber qual que é o procedimento. Aconteceu ontem com a gente, né? O Exato. cliente acabou comprando com outro corretor, né? Normal, acontece. Mas o outro corretor não soube dar... Não é que não soube, né? Talvez não conseguiu dar o suporte para ele. Ele veio perguntar pra gente qual é o custo com o cartório, né? Sim. Os custos cartoriais. A gente tem... É foda, mas exemplo muito bom que o Thiago deu, porque assim, um cliente chegou até a gente estava chegando no nosso imobiliário ontem, o cliente chegou até a gente e falou assim, viu, eu comprei uma casa, eu tô comprando uma casa comprei ontem com o corretor, fechei contrato com ele, assinei e tal. Viu, o que eu faço agora? Eu tenho que ir no cartório? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou... Então assim, não sei nem quem é o corretor, não faço questão de saber nesse tipo de situação, a gente não faz, até pela ética do mercado. Mas não deu suporte, né? O meu trabalho é dar o suporte para um amigo, um conhecido que cruzou com a gente. Só que isso é um trabalho de corretor. Olha, você assinou o contrato agora, a partir de agora você vai fazer isso.
vai fazer aquilo, você vai até o cartório, você vai financiar, ou então tem corretores até que fazem esse trabalho também, ó, eu vou até o cartório para você, eu tiro a matrícula, porque eu tenho mais facilidade, eu vou estar lá amanhã. Aí vem do bom atendimento ou não, mas pelo menos instruir ao cliente o que ele fazer, Sim, instruir os custos que ele vai ter dali em diante, quanto que custa de TBI, cada lugar, cada região, o que é o ITBI? O que é o ITBI, registro, quanto que é nas custas de cartório, quais casos tem isenção, desconto. Exato. Isso tudo assim, é obrigação do E corretor tudo isso saber. você aprende onde? No curso técnico. Curso. No curso técnico E de ITBI, de ITTI. Eventualmente, porque assim, é lógico, igual quem faz faculdade não sai sabendo tudo. Eventualmente, o que você não aprender, cabe ao bom profissional estudar. E buscar, lógico. Buscar, perguntar para alguém mais... Por isso tem o estágio também, que a gente vai falar, mas perguntar para um corretor mais experiente, perguntar para o dono da imobiliária, para outro corretor colega. E assim, quanto a isso também, eu fiz um curso semana passada, a gente até falou que vai convidar ele, aliás, já até mandei mensagem com o Eli Sintra. Eli Sintra. Cara, é sensacional. Ele dá um exemplo que é o seguinte, por definição, existem 2 tipos de venda. Só tem 2 tipos de venda, transacional e a consultiva. Transacional é um produto pelo outro. Você chega ali, um produto pelo dinheiro. Você chega ali, eu quero uma coxinha. Você só pensa em comida, né? Aí você vai... Eu pensei na caneta, cara. Ele tá na sua frente. Você quer a caneta. Eu quero essa caneta aqui. É um produto, você pegou o produto, pagou e acabou. Agora, esse é o transacional. Aí tem a venda consultiva, que é quando o cliente ele não sabe exatamente o que ele quer. Sim. Ele talvez saiba o que precisa, mas ele não sabe o que ele quer. E aí cabe ao consultor entender, que a gente fala muito sobre isso, a dor do cliente, a necessidade do cliente e buscar a melhor opção para ele, né? Sim. Normalmente é o que o bom corretor faz, né? A venda consultiva é bem isso mesmo. Você vai entender necessidade, você vai entender uma série de coisas. Porque muitas vezes também, aí a gente entra em outro mérito, mas muitas vezes o cliente ele chega pra gente e ele fala assim, eu queria um apartamento. Sim. Aí você vai ver, corta a cena, editor da linha do tempo, corta a cena, volta a cena lá pra compra. O cara tá comprando uma casa de condomínio. É isso aí. Aconteceu comigo. Tipo, o cara falou que queria um apartamento Sim. pequeno, o cara tá comprando uma casa no condomínio. Por quê? Quando você vai ver, não é... Porque o corretor ele vai entrar a fundo na vida do cliente. Ele vai Ele tem que trocar perguntar, ideia. tem que saber, né? Quantos filhos você tem? O que você faz da vida? Qual que é o seu hobby? Porque, por exemplo, assim, o cara, ele gosta muito de guitarra, por exemplo, ele toca guitarra 2 horas por dia. Não dá pra morar todos os dias. tempo. Ele vai morar num apartamento pelo pequeno menos, com antigo, com isolamento acústico ruim, com né? isolamento acústico ruim e tudo mais? Não vai. Mas eu gosto de bateria. E eu não toco bateria eletrônica, eu toco bateria acústica. Tá, você vai morar então num lugar mais afastado, porque você vai ter problema, vai dar problema para você no dia a dia, existem normas e regras de cada condomínio, Exato. e aí você vai entender a vida do cliente, até o hobby dele, até tudo. Entender a necessidade, né? A dor do cliente. Outra coisa, mesmo pegando apartamento por si só, tá, cara, eu pego um exemplo, aí vai de exemplos, né? É bom assim, né? Tinha um exemplo de um cliente meu, Toma uma água. que ele era, toma uma aguinha aí, que ele era nada a ver, assim, sabe, com natação. Nada a ver com natação. Ele era juiz. É ainda, né? Ele é juiz. Mas ele tinha um hobby de todo dia acordar de manhã. A primeira coisa que ele faz de manhã, por incrível que pareça, é acordar. Abriu o olho. A segunda coisa é abrir o olho. Não, tô brincando, mas todo dia de manhã ele acorda, ele tomava o seu café, descia até a piscina, de raia, dava, sei lá, 2, 3 voltas na raia, subia, tomava banho e ia pro trabalho dele. Todo dia de manhã, sem exceção. Aí eu fui mostrar, te juro por Deus, aí eu fui mostrar um apartamento pra ele, antes de saber disso, que não tinha piscina de raia, era uma piscininha desse tamanho aqui e tal. Puta, adorou o apartamento, adorou na área de lazer e tal, não sei o que lá. Chegou na piscina, posso ver a piscina? Pode. Chegou na piscina. Cara. Aí eu percebi, né? E falei, legal, tal. Sabe quando você percebe o brilho sumindo? Você fala, E faz parte da nossa profissão também prestar atenção, né? E aí eu falei, cara, alguma coisa te incomodou, né? Na piscina, tal, não sei o que lá. Tem algum ponto que você quer melhorar, tal, que você quer que eu... Cara, vou ser bem sincero. E aí ele me falou isso. Ele falou, cara, não tem nada a ver com a minha profissão, mas
Eu tenho um hobby que é todo dia lá onde eu moro, tem uma piscina de raia. Então, assim, se eu vier pra cá, eu gostei de tudo, mas eu vou sentir falta. Você vê, né? Ele falou, então, peraí. Aí, até trazendo pra Bauru, tinha um apartamento muito similar, que é o Vivan, Sim, que tem uma piscina de raia. tem. E tem uma piscina aquecida, né? Que é o Vivan da Build ali Inclusive eu tenho 2 pra vender. aqui em Bauru. Inclusive, tá disponível. Né? É. Tô brincando. Mas é Eu verdade. não. Tô brincando, mas é verdade. Mas assim, o Vivan tem uma piscina aquecida. De raia. Então você imagina, cara, a hora que... Porque ó, aí o apartamento é legal, a área de lazer é legal e tem o que ele quer, Localização boa. acabou, não tem mais conversa. Dali pra frente agora é só felicidade. Você entende? Tipo, não tem... Ou seja, eu entendi realmente a dor do cliente ali naquele momento, que eu entendi o que ele precisa. E aí, isso é uma venda consultiva. Sim. Porque, não, igual você falou, não é trocar o produto, assim, dá o dinheiro aqui, tá o produto aqui, acabou. E não vai existir Isso é tirador de pedido, não é corretor. E não vai, é difícil, vai acontecer uma vez vai na ter. vida, vai ter assim, Vai ter um cliente cara que já gostei. viu muitas vezes em algum lugar, ou na internet, ou tem um amigo que mora lá, fala, eu quero morar lá porque meu amigo mora. Sim. Aí ele vai chegar e falar, eu quero um Vivan porque meu amigo mora lá, eu já fui no apartamento dele, eu quero um apartamento lá. Você tem? Tenho. Tá, tira pedido. Existe. É a jornada da compra, né? Quando Sim. você pega o cliente no final da jornada da compra, ele já passou por vários corretores, ele já viu, ele já sabe preço, localização, qual que encaixa pra ele, você só vai vender. Mas não é toda hora que acontece. E aí, o curso técnico, logicamente, que ele não vai te dar esse feeling, essas coisas assim, mas a parte técnica, ele vai te ensinar tudo, Thiago. Ele vai te ensinar por exemplo, tem matemática financeira, para você entender o que é um juros, para você entender o que é... Porque... Direito imobiliário. Vamos lá, não é todo mundo. Eu vim do mercado financeiro, eu me formei nisso, tal. Às vezes você passou por isso. Mas você pega uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com o mercado financeiro, que não tem nada a ver com matemática, ou sempre odiou, você vai falar de juros para ela, ela não sabe nem o que é um juros composto. E não é desmérito nenhum. Só que dentro de um mercado imobiliário você tem que saber. Tem que saber. Por que é taxa de juros? O que é a Selic? O que é o INCC. IPCA? O que é um INCC? O que é um IGPM? Mas se você está começando agora também na carreira, não se assuste, porque vai aprender. É questão de ser curioso, estudioso. Mas é o que a gente está falando. E o passo a passo. É o curso e o estágio. E aí vai para a segunda parte. E a aplicação. É a aplicação, é a prática. É você ir, por exemplo, assim, igual você falou, vou até pegar o seu exemplo que você usou, sei lá, 10 minutos atrás. Em qualquer profissão na vida, você vai fazer uma arquitetura, uma engenharia, uma administração, um odonto. Cara, você não sai dali especialista. Você sai dali sabendo o básico para aplicar aquela profissão. Para começar no mercado. Aí você vai se especializar. Por exemplo, eu fiz medicina. Tá bom, agora você vai fazer então uma especialização. Vai fazer a residência. Você vai ficar 8 ou 9 anos estudando. Então não é num curso técnico de 1 ano, 1 ano e meio, que você vai sair um puta corretor. Então, e aí tem um corretor que acha que com 3 meses está mandando muito bem. Apesar de ser muito... Para 3 meses ele pode estar mandando muito bem. Eu com 3 meses eu não sabia absolutamente nada. Mas esse corretor, Thiagão, esse corretor que está com... 2 meses de corretagem e daqui a 3 anos, quando ele estiver sabendo um pouquinho, aí ele vai saber que aí vai falar, puta, nada. Mano, eu não sabia nada. É igual eu hoje para quando eu comecei. E aí tem a segunda parte que é o estágio, né? A gente pulando, hoje eu entrei, tô no curso técnico, que é a primeira etapa. Eu acho que mesmo que você procure uma imobiliária, que você tenha amigos corretores, que fez o curso técnico. Aí você vai para o estágio, no próprio estágio você consegue... como é que fala? Regularizar ele junto ao Cresce, que é o estágio do Cresce. E aí você tem que fazer ele onde, Luiz? Fala pra gente. Quem que assina? O estágio do Cresce. O estágio do Cresce. Você tem que fazer junto com um corretor de imóveis, com um corretor responsável pelo seu estágio. Isso. Então você vai... Alguém, sei lá... Você tem um amigo seu que é corretor e tem Cresce há alguns anos, você vai estagiar com ele. E é igual lá atrás, eu lembro, cara, quando o Cresce me falou lá atrás sobre o estágio. Ele falou assim, cara, se o cara for tomar banho, você toma banho junto com ele.
Se o cara for comer uma coxinha, come uma coxinha com ele. Se o cara for tomar pinga, toma pinga junto com ele. Você tem que colar no corretor. Sim. Porque é isso que a gente está falando. Por exemplo, assim, você vai aprender bastante no curso técnico, mas você vai se aprofundar mesmo dentro do estágio. Porque você vai estar junto com o cara. Você vai ver forma de atender, você vai ver as vertentes, você vai fazer... É o que a gente brinca até com o pessoal aqui dentro. Fala, meu, você vai aprender fazendo com os estagiários nossos que a gente tem aqui. Você vai aprender fazendo. Você vai aprender do lado. Fazendo assim, estando lá. Então o corretor tá atendendo o cliente, você tá ali, ó. Ah, puta, entendi. Ó, o cliente perguntou tal coisa, o corretor respondeu tal coisa. E é ali no dia a dia que você vai pegar. Sim. Putz, o cara fez uma pergunta chave ali. Ah, tudo bem. Então aqui em Bauru, quanto que tá saindo o TBI? Você entende? Não, e além Qual que é a taxa de cobrança de TBI? Pra Que quem é- não sabe, só explicando. Aí você pega um estagiário. Rapinho, ITBI é o Imposto sobre Transações e Bens Imobiliários. Que é o imposto sobre qualquer transação de bens imobiliários. Então, se eu comprei um imóvel, eu pago ITBI. E se eu vendi um imóvel, quem comprou depois paga esse ITBI. Porque eu estou transacionando. Hoje, em Bauru, ele está em torno de 2,25% sobre o valor do imóvel. mais o... Aí você tem isso de TBI, aí você tem registro, você tem verbas do cartório, mas enfim, não vamos entrar nessas especificidades. É bem específico, né? Bem específico. Segunda vez que você fala direitinho. Mas assim, aí entra no bem técnico, depois se a gente quiser fazer um vídeo sobre isso, sobre o que fazer logo após a compra, Isso é bacana onde você também. vai, como que você faz. A gente faz um vídeo mais curto aí, mas Porque no começo é difícil, né? A primeira venda, eu lembro que eu não sabia o que fazer. Mais E intuitivo, os corretores sim. mais velhos ficavam assim, é claro que você faz isso. Eu falava, não sabia, Não sei, não é sei, claro. nunca Pra fiz. você é Mas claro, porque depois você que já fez faz, 20 vezes. É tranquilo. Mas enfim, então assim, a fase do estágio ela é pra isso. Exato. Ela é pra você não virar pra um cara e falar, é claro que você faz. Porque o corretor, o estagiário, ele está junto com o corretor. Então aí sim se torna claro. Porque se ele estagiou ali, sei lá, 2, 3 meses de estágio que ele fez junto com o corretor, ele vai entender do atendimento, das dúvidas, Rotina, né, rotina, do corretor, né? como que funciona, como que faz uma captação. Você tá me chutando por quê, Tiagão? Dessa vez foi sem querer. Então, assim, é muito importante, é de suma importância o estágio. E aí, galera, a gente conhece o jeitinho brasileiro de ser, né? O jeitinho brasileiro, infelizmente. Eu não gosto nem de falar isso porque a gente generaliza uma coisa que não é generalizada. Mas eu falo assim, muitas pessoas fazem. Aquela velha história. O estágio, por exemplo, do TTI, você consegue preencher lá e aí a galera fala, mente no estágio, né? Mente no relatório de estágio. Finge que estava em tal lugar, atendendo fulano de tal, preenche o relatório. Cara, Mas assim, só a pessoa que tá eu perdendo. vou te falar uma né? coisa que eu aprendi com meu pai lá atrás, cara. Colar na prova, você tá enganando uma pessoa só. Lógico, você. Só você. É só você que está enganando. Por quê? Você vai tirar nota boa, você vai passar na prova, você vai não sei o que lá. Mas beleza, você aprendeu? Que é o mais importante, né? Lógico. Você vai sair pro mercado depois cru. O mercado vai te ensinar na porrada. Perdendo 5, 6, 7 vendas. E hoje Uma tá na outra. E hoje com o mercado... Só que sabe o que acontece se você perder? Desculpa te cortar, mas Não, sabe o que pode falar. acontece se você perder 5, 6, 7 vendas? Infelizmente, você sai do mercado. Sai do mercado. Sabe por quê? Porque Se decepciona, quantos né? clientes você trouxe para a mesa para você tentar fechar 5, 6 vendas e você perdeu por inexperiência ou E perde, hein? Eu já perdi, é normal. aquela velha lá atrás que ao invés de estagiar eu só preenchi, vai você perder essas 5, 6 vendas. Quanto tempo levou isso? 6, 7 meses? Quantos você teve que atender para levar para mesa? Quanto você gastou para atender? 70? Financeiro. Quanto você gastou para ir de gasolina, de carro, de comida, de almoço para cliente, né? expectativa? Aí você se frustra. Sim. E, financeiramente, às vezes, você não tem dinheiro suficiente para aguentar 6, 7, 8 meses sem vender, por exemplo. Porque outra coisa que aí vem de uma curiosidade para quem não é corretor ou nunca conversou com corretor normalmente, em sua grande maioria, normalmente um corretor não tem salário, né, Thiago? Normalmente não. Inclusive, até um colega me perguntou essa semana se aqui na imobiliária tinha essa ajuda de custo, esse salário.
Eu até falei pra ele, eu não sei, tá? Se tiver alguma que dá, mas eu falei pra ele que eu não sabia de imobiliária aqui na cidade que dava ajuda de custo. Eu sei que... Pra corretor, pra corretor, é difícil. né? Eu sei de algumas houses, né? Inclusive a gente fala da diferença depois, mas algumas houses de lançamento que dão essa ajuda de custo. Mas, inclusive, acho que é até bom explicar, que senão a pessoa não vai entender, né? A house é a empresa que trabalha com lançamento imobiliário, né? Sim. O Luiz já foi gerente de É, house. eu vou entrar depois no mérito bem... Então a house é de lançamentos imobiliários. A imobiliária ela trabalha tanto com imóveis de terceiro, que é o seu imóvel da sua mãe que você quer vender. Quando você quiser comprar um imóvel que já está no mercado, é um imóvel de terceiro. E o corretor autônomo, né? Que assim, às vezes você tem um amigo que te chamou para trabalhar com ele, você vai trabalhar junto. Então são essas 3 formas. Eu acho que não tem mais, né? Acho que são as 3 básicas, que é o São as corretor 3 autônomo, Imobiliário. Autônimo. o Antônimo. o Antônio, o corretor autônomo, a imobiliária e a house, né? Eu acho que... Mas falando de salário, que nem a gente estava conversando, então assim, normalmente o corretor não tem salário. Então, por exemplo, se você não aprendeu o suficiente, não se esforçou o suficiente para ter um conhecimento, para chegar na mesa, o cliente percebe. E o cliente pega isso. E ele fala, não vou comprar com esse corretor inexperiente, não é nem inexperiente, mas com esse corretor sem conhecimento. Sem conhecimento, porque ele não sabe se você é inexperiente ou não. Às vezes ele acha que... Porque normalmente, o que acontece muito já é a pessoa na faixa dos 30, dificilmente um 18 anos entra no mercado imobiliário. Sim. Então o que ele acha? Que é um cara ruim. Não que é um cara que está começando. Porque se você tem falta de conhecimento, ele acha que você é um cara ruim. Não lógico. começando. Porque começando também você pode chegar para ele e falar assim, viu, estou começando agora, desculpa qualquer deslize, você não tenha medo também de ser, como é que fala? Humildade, honesto, né? Honesto com o cliente, humilde, fala, olha, você me desculpa qualquer coisa, eu tô começando agora e tal. O que eu não souber, eu vou correr atrás e tal. Só que aí, se você souber, você vai surpreender o cliente. Fala, cara, não, mas peraí, vai fundo que você tá bem. E então, eu falo assim, não se engane. Tem um estágio? Faça o estágio. Tem o estágio do Cresce depois? Faça o estágio do Cresce. Esteja como corretor. E aí o Cresce tem uma série de normas que o Cresce fala para você estar sempre com o corretor. Você não pode atender um cliente sozinho sem a presença de um corretor. Do corretor, na verdade, que tem que ser o corretor responsável, aquele que está assinando o seu estágio. Então, assim, isso é de suma importância. Não é à toa que o Cresce faz isso. O Cresce ele não faz isso para poder te prejudicar. Não, é para te ajudar. Ele está fazendo isso... E proteger o cliente também, Exato. né? Uma proteção. Porque eu lembro que na formatura do Cresce, o presidente, né, do Cresce de São Paulo, né, que a gente está em São Paulo, né, cada estado tem o seu Cresce. Então, o presidente do estado de São Paulo, o que ele passou para a gente? Que o Cresce é para proteger o corretor, mas principalmente o cliente. Sim. Porque, assim, o bem é do cliente. O corretor que está entrando no mercado imobiliário, o iniciante, o curioso que está pensando em entrar, ele só imaginar que a gente vende, né? A gente já falou que não é muito bem um vendedor, mas a gente tem o processo da venda, né? Mas a gente vende um produto que a gente não tem. Sim. Então você não é igual uma pessoa que tem um carro e está vendendo carro. Uma loja de carros, por exemplo. A gente tem produtos de outras pessoas. Então você vai intermediar. Intermediação. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. E as pessoas não entendem isso, né? Que é o consultivo mesmo. Consultivo. O consultor. Você Então, vai trabalhar um imóvel de uma pessoa para um outro cliente que está comprando um imóvel. Isso. E é o que eu sempre falo. Vocês podem... Tipo assim, um imóvel, a gente falando de valor, preço, nem falando de valor sentimental e qualquer outra coisa. Porque, aquela casa onde minha mãe morou e eu nasci ali, eu vou ter que vender ela agora e tal. Tô nem falando desse valor sentimental. Tô falando de preço mesmo. A compra de um imóvel, ou a venda de um imóvel, é uma das compras ou vendas mais caras que aquela pessoa está fazendo. É a maior movimentação financeira que você vai fazer na sua vida com imóvel. Igual, por exemplo, assim, mas existe imóvel de 100 mil e existe carro de 1 milhão. Tá, só que o cara que tem um carro de 1 milhão, ele não tem um imóvel de 100 mil. Difícil. Normalmente o cara que tem um carro de 1 milhão, ele tem um imóvel de 5 milhões. Isso. Então, o imóvel é sempre o bem mais caro que aquela pessoa está comprando. Então, assim, tem que ser zeloso.
tem que cuidar realmente do seu cliente, tem que cuidar de informação, tem que ser... um erro numa compra. Pega uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário um pouco maior que o salário mínimo, que vai ali comprar o seu primeiro imóvel num programa Minha Casa Minha Vida, o verde e amarelo agora, né? É a compra da vida da pessoa. Sim. Ela tá financiando normalmente em 30 anos. Ela vai passar, se ela tá com 20 anos agora, 25 anos, ela vai ficar até os 50, 55 anos pagando aquilo ali, teoricamente. Então, assim, hoje, uma responsabilidade, ela tá no né? começo da vida, com 55, ela já tá quase se aposentando. quase aposentando e com filho, quiçá. Não, e é curioso porque assim, a gente fala assim, o imóvel não é só a parede de tijolo. Quando você trabalha com imóveis, você tem essa responsabilidade por quê? Você tem que ver se o imóvel é um bom imóvel, você tem que ver se a documentação está correta, se o cliente que está vendendo tem alguma trava legal, se tem algum processo que pode prejudicar a negociação, se realmente esse imóvel é dele, porque acontece, né, de golpistas, se o imóvel não tem nenhum problema estrutural, tudo, porque assim, quando a gente tem uma venda, você vê que vai aprofundando, né? Mas quando você tem uma venda financiada, você acaba tendo essa vistoria do engenheiro, do banco que vai financiar. Mas quando é uma venda à vista, Não tem. não tem. Então, assim, quem que pode dar o mínimo suporte ali é você, porque às vezes o cara vai entrar, vai olhar a parede pintada e ele não sabe que tem algum tipo de problema, e o corretor com o tempo de mercado, ele sabe analisar isso, ele consegue ver o que é um porcelanato, o que é uma estrutura, o que é uma viga, o que é uma coluna. Lógico, não é técnico como um engenheiro, mas assim, minimamente você consegue ver. Levantar as informações, olhar o IPTU, se está tudo certinho, se a documentação está regularizada na prefeitura. Isso é função do corretor. E como a gente está falando de corretagem aqui, Tiagão, a gente está falando de tudo, né? Sim. Venda, locação, Tem a locação também, lançamento. Né? Agora, vou contar um caos de locação, por exemplo, que eu já vi, não aconteceu na nossa imobiliária, graças a Deus, até porque também existe a seriedade de análise de documento e tudo mais. Mas, enfim, eu já vi acontecer, inclusive foi em São Paulo isso, onde a pessoa falou assim, eu tenho um apartamento para alugar. O corretor foi lá, pegou o apartamento para alugar e colocou para alugar, certo? Apareceu um cliente interessado, então, ou seja, o corretor ele tinha o imóvel captado, apareceu um cliente interessado, quer alugar esse apartamento. Pegou e analisou o documento do cliente inquilino, certo? Uhum. O cliente inquilino entrou no apartamento, porque estava tudo bonitinho. E a mulher ficou 1 ano recebendo aluguel de um apartamento que teoricamente não era dela. Nossa, gente. Por quê? Ela falou que foi analisado ela procurou uma imobiliária e falou, tem um apartamento para alugar. O cara foi lá, tirou foto e... a pessoa tem a chave, a pessoa me deu autorização para entrar. Só que não era especificamente dela. Caramba. Ela tinha outras pessoas que, por direito, tinham direito na locação também. Ela ficou 1 ano recebendo, de repente, entraram com ação na justiça, porque essa mulher ficou 1 ano recebendo aluguel, e ela não era proprietária do apartamento. Uma simples checagem de Aquele documento. apartamento, na realidade, era da mãe dela. Puta que... Ela, sem avisar os irmãos, o apartamento estava vazio, ela foi lá, pegou, alugou e ficou recebendo dinheiro. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, pra caramba. pode? Não. Na realidade, não pode. Você tem que checar, você tem que ter uma seriedade em cima disso. Porque aí o que acontece? Pô, ela recebeu indevidamente. Isso estou falando ainda, aí entra com uma justiça e fala, peraí, né? Vamos lá. Mas e se nem dela é esse apartamento? E se ela tá sublocando uma coisa que não pode? Sabe? Caramba, A gente já A gente viu alguns casos recentemente que eu acho que não vem né, não tem porquê falar, mas assim, a gente sabe que tem cliente também que vem de má fé, apresenta documentação irregular, documentação falsificada. Às vezes o cliente já tentou em 3, 4 imobiliários e acha que com a gente vai conseguir. Sim. E por que ele acha isso? Porque às vezes chega em alguma imobiliária e consegue. Sim. E aí tem o tipo de problema que a gente ouve no mercado. O cliente entrou, destruiu minha casa, o imobiliário não fez nada, porque não teve esse amparo. Então, e aí legal, né? como que eu, respondendo a pergunta dessa mulher que alugou, que ela não tinha autorização para alugar o apartamento, ela era uma das filhas da proprietária, como que eu resolvo esse problema, Thiago? Agora?
Não, antes. Checar quem que é o proprietário. O proprietário é sua mãe, ela tem que assinar o contrato. Exato. Simples. É simples. Ou tem que te dar uma procuração. Quando a da gente vai assinatura. alugar aqui, por exemplo, falando que a gente faz aqui na imobiliária, e até aos proprietários que estão nos ouvindo aí, quando a gente pede isso, cara, não fiquem bravos conosco. Porque isso é pra te proteger Não e é nada porque a gente proteger quer. ao Eu acordei bem. cedo e falo, não, eu quero pegar um documento a mais, né? Então, assim, quando a gente fala, olha, beleza, tô alugando, tô pegando documentação do inquilino lá, mas viu, proprietário, deixa eu ver a matrícula do imóvel. Cara, não é à toa que eu peço a matrícula do imóvel. É pra ver se esse imóvel tá no nome da pessoa mesmo, se ela tem autorização. Se não tiver no nome dela, por exemplo, o Thiago tá alugando apartamento da mãe dele. Ô, Thiago, tá no nome da? Helenice. Thiago, esse apartamento tá no nome da Helenice, cara. Quem que é Helenice? É sua mãe? É. Cara, a gente tem que fazer o contato no nome dela. Ela assinaria? Pô, mas ela tá lá no Rio de Janeiro. Procuração. Tá, manda uma procuração ou então eu mando o contato pra ela lá. Ela autoriza a locação? Autoriza. Então eu mando o contrato pra ela assina por digital. Sim. E acabou. Então, assim, esse é o procedimento, corretor de plantão, que deve ser feito, por exemplo, na locação. Mas, enfim, estamos divagando, né? Se a gente for falar disso, a gente vai ficar a noite inteira. Mas eu acho que pra pessoa que tá vendo, eu acho importante isso também, porque é o que eu tô te falando, eu tô trazendo pra mim, quando eu entrei no mercado, não tinha esse tipo de coisa, talvez hoje tenha, né? Mas não tinha esse tipo de conteúdo, porque assim, são coisas que normalmente é um mercado que se protege muito, o corretor ele tem medo de falar como que ele trabalha, como que ele faz, porque ele acha que o outro vai copiar ele e vai tirar os clientes dele. Sim. Mas a gente fala, porque assim, é o óbvio. Né? É assim, no processo de venda, no processo de locação, né? no venda de lançamento, você tem um processo que você tem que respeitar. Então, assim, é óbvio, é estudo. Mas você está começando no mercado agora, cola num cara que entende mais. Você vai ver isso. Cola no gerente da house, no gerente da imobiliária, num corretor que é responsável pelo estágio, não vai ter erro. Inclusive, explica pra gente a diferença de house e imobiliária exatamente, porque você já trabalhou em duas. Tem imobiliária, já trabalhou em house. Na você realidade. nunca foi autônomo, né? Autônomo não. Cara, na realidade, assim, eu vou até entrar no mérito da explicação, porque eu vou chegar depois nas vertentes do mercado, porque era a ideia ali. A gente falou do cara fazer encostar no corretor ali, que é o responsável técnico pelo estágio dele, e aí, pronto, estou pronto para ir pro mercado. Cheguei no mercado imobiliário. O que tem no mercado imobiliário, cara? É isso. Um oceano. É um oceano. Porque eu tenho no mercado imobiliário venda, locação. Na venda, eu tenho venda de terceiro e venda de lançamento. Na venda de terceiro, eu tenho venda de apartamento, venda de casa, eu tenho venda de casa em condomínio, Imóvel eu tenho popular, venda de lote, eu tenho venda de imóvel popular, tenho venda de alto padrão, padrão, eu tenho venda de fazenda, tenho rural, eu tenho venda uma infinidade. Não, quero locação. Locação, locação de apartamento, locação de sala comercial, locação de empresa. E é diferente. Locação de indústria, de uma área para indústria, locação de arrendamento na área rural. Né? Na área rural, locação de terreno, o cara vai construir em cima, que eu já vi, o cara tá alugando terreno, ele constrói em cima, eu nunca sei falar build switch. Construir por demanda. Então, tipo, existe uma infinidade de vertentes dentro do mercado. Então você vai ver que nem a gente conversou algumas semanas atrás sobre a arquiteta, né? Ela se especializou em apartamentos e ela se especializou naquele nicho dela. Então ela é especializada. Então quando a gente volta a falar dos corretores e tudo mais, existe uma vertente gigantesca no ramo imobiliário. Já falei, enfim. Então, a grande diferença, voltando à sua pergunta, sobre house, imobiliário e tudo mais... O que é house? Tá parecendo um Marquinhos de São Paulo. Fala nisso, mano, um abraço pro Marquinhos, tô morrendo de saudade, Marquinhos. Eu sei que você tá assistindo a gente, porque você sempre assiste. Eu sou fã dele. Cara, a imobiliária por si só, ela vai te dar essa sensação de... Vamos falar da imobiliária primeiro?
A imobiliária, Sim. ela vai te trazer essa dúvida. Lançamento, terceiro, enfim, aquilo que a gente já conversou em algumas vezes, você chega lá, por exemplo, e fica no ping-pong. Eu tô no lançamento, porque eu cheguei lá, eu vi a galera vendendo lançamento. Aí Brilhou um ourinho no... brilhou um olhinho ali e tal, opa, vou pro lançamento. Aí pingou, Não enquanto dá tava lá, locação. ninguém vendeu. Aí, locação disparado, porque é janeiro, estudante e tal, não sei o que lá. Só que quando eu decido sair do lançamento e ir pra locação, eu tô Aí tem um lançamento imobiliário na cidade, começa a vender lançamento de novo. eu cheguei na locação tarde. Porque já não é janeiro, fevereiro mais, já é março. Já não é tão boom por causa de estudante, a gente sabe do mercado e tudo mais. Aí deu aquela caída, aí eu fico meio assim. Só que teve um lançamento na cidade. Pá, estourou, Alphaville, que a gente tá lançando agora. Alphaville lançou, pá, estourou. Aí você fala, caramba, cara, tava no lançamento lá, os caras vendem. Aí eu volto pro lançamento. Ou então o terceiro brilhou, aí eu vou pro terceiro. Aí você vira um corretor. É o pato, né? Sem o pato é especialização. o seguinte, ele anda, mas não anda direito. Sim. Ele nada, mas não nada direito. Ele tenta voar, mais ou menos. Sim. Ele canta, mas não canta bem. Então, assim, faz um pouco de tudo, mas não faz nada É direito. o corretor né? pato. Corretor E pato. então, cara, Bota ovo. voltando à sua pergunta, o que é uma house, o que é uma imobiliária e o que é um O autônomo? corretor autônomo. Ah, É eu bom es- até explicar, porque na verdade o corretor, quando ele trabalha na imobiliária ou como imobiliária, ele continua sendo autônomo, né? Ele sim, não tem carteira assinada. Na verdade, ele tem um vínculo ali verbal com aquela imobiliária, porque as negociações que ele vai fazer vai ser junto com a imobiliária. A imobiliária ajuda ele, ou deveria, e ele faz o serviço para a imobiliária, ou deveria. é. E na house, um vínculo muito parecido. Algumas têm uma ajuda de custo ou não. Então, E o autônomo que a gente fala, na verdade, é o corretor que está no mercado sem imobiliária ou 100% sem house. autônomo. É. Então, 100% autônomo. Ele normalmente Porque ele tem que ter a gente não chama um corretor de imobiliária de autônomo Sim. porque ele tem um vínculo, por mais que. Acho que verbal, né? Mais que verbal, mas que é um vínculo moral e ético. Sim. De que assim, por exemplo, existem algumas qualidades de você estar numa imobiliária contra você ser autônomo. Sim. Algumas não, várias, né? Vários. E Proteções também, né? você tá junto com outros corretores todos os dias, você tá vendo. Mas eu tô falando do autônomo já, né? Não vou devagar, Tiagão. Não deixa eu devagar. Vamos lá. Daqui a pouco a Nayara, que é a nossa diretora, dá na tua cara. O que é imobiliária eu já expliquei então, né? A imobiliária ela costuma trabalhar então com todos os produtos, tanto lançamento quanto Imóvel de terceiro, aluguel, rural, comercial, ela trabalha com tudo e você pode fazer tudo. Então te dá aquela sensação, às vezes, é isso que eu tô falando pra você, em sua grande maioria, não vou falar nome de imobiliária, nem mal de imobiliária, até porque nós somos né? uma. Mas o que eu digo é o seguinte, a imobiliária, o papel dela é te direcionar. O que a gente acaba tendo no mercado hoje, Thiagão, são imobiliários que não te direcionam. Que deixa você lá com uma mesinha quadrada, senta lá, você fica, né? Igual do meme lá De outra volta. de outra volta, fica assim, pra onde que eu vou, onde que eu tô, igual mineiro. Pra onde que eu vou, onde que eu tô. E você fala, o que eu faço agora da minha vida? Então, a imobiliária, o papel dela é te direcionar. Quando você fala, eu sou um corretor, eu quero uma imobiliária, procure uma imobiliária séria, que te treine, que dê treinamento para você, que te dê suporte. E não é promessa de venda, é promessa de crescimento Assim pessoal também, e profissional. Quando você está entrando no mercado, você tem aquela expectativa de, nossa, será que eles vão me aceitar ali? Porque assim, você tem que entender que é um vínculo diferente do CLT. Sim. Se você chegar hoje numa multinacional e falar, quero trabalhar aqui, o cara não vai deixar. Numa imobiliária, se você for ali bem posicionado, se você estiver fazendo o curso técnico ou já tiver o Cresce, se você for uma pessoa que você tem um mínimo Não, ali se de... você passou. O cara vai te contratar, é difícil, a não ser que realmente ele não tenha espaço para você. Se você passou por todos os processos que a gente já falou até agora, você vai fez conseguir TTI, escolher onde você vai trabalhar. se você fez TTI, se você fez o estágio, se você tirou o Cresce, se você passou por todos os estágios agora, você vai chegar numa imobiliária hoje e falar assim, eu tenho interesse em trabalhar com vocês.
a chance de você conseguir aquele emprego Muito grande. é 90%. É. O que vai acontecer? Talvez o seu perfil não se adeque com o perfil da imobiliária. Isso. Aí você vai procurar um outro perfil. E hoje é Ou a fácil. imobiliária não se adeque com o seu. Só que como Isso. por não ter um vínculo de CLT, é muito fácil para a imobiliária falar assim, entra aí. Né? Mas aí acontece alguns erros, voltando a falar, para você que está procurando ou que está entrando no mercado imobiliário ou que acabou de entrar, é o seguinte, você consegue ver o perfil da empresa. Você tem site, Instagram, Facebook, você tem ali os clientes que já compraram, você tem hoje colegas, então assim, você consegue entender qual que é o perfil daquela empresa, qual é a cultura daquela empresa. Sim. É uma empresa que está mais focada na Zona Sul, como a gente, por exemplo, é uma empresa que está mais focada em imóveis rurais, é uma empresa que faz de tudo. Como a gente, por exemplo? Também. Tô brincando. É uma empresa que está focada em alto padrão, é uma empresa que faz de tudo. Então, assim, o que você quer? Você tem que pesquisar isso. Sim. Não é assim, eu vou na imobiliária pelo nome, como muitos vão. Até uma dica que eu dou, você às vezes vai pelo nome e na imobiliária que tem o nome você não vai ter o mesmo suporte. Às vezes de uma imobiliária menor. Uma imobiliária que está, às vezes, específica. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana para vocês terem ideia da especificidade. Agora fui eu que falei. Eu trabalho com imóveis rurais. Tá vendo? Eu ensino não só a corretar, eu ensino a falar. Português, né? eu trabalho com imóveis rurais e, assim, hoje eu sou especialista em imóveis rurais. Eu trabalho, na grande maioria dos meus clientes, sítio, chácara e rancho. Né? A gente chegou a trabalhar alguns aras, a gente foi junto no aras e eu falei até pro Luiz, eu falei, eu tenho que me especializar nisso também, tem que estudar, porque você sabe, mas não sabe muito. Aí aconteceu uma coisa essa semana que é o seguinte, eu falei, cara, por isso que o cara tem que ser especialista. Um cliente me procurou sobre um porto de areia. Sim. Então, assim... É rural? Olha, é rural isso? Porque, assim, realmente é rural, é urbano, é o quê? Porque assim, você fica, cara, tá no meio rural, é o cara que tá no meio ali. Mas você fica pensando, cara, é um negócio, é o específico do específico. Vai acontecer com você. Vai acontecer com você, às vezes, não no rural, mas no urbano ali. Você tá vendendo imóvel urbano, imóvel de terceiro, uma casa de 500 mil, uma casa de 400, o cara vai falar pra você, eu preciso de que aconteceu com a gente também, eu preciso de um galpão com 4 metros de altura de pé direito, que tem uma esteira rolante. Esteira rolante. É uma esteira rolante. Tá vendo? Eu mesmo ouvi esse nome 2 ou 3 vezes na minha vida. Tem uma esteira rolante. Você fala assim, o que é uma esteira rolante? É que o seu Madruga já trabalhou em metalúrgica, né? Então. Aí eu sabia que era uma esteira rolante. Aí você fica ou assim. Ou ponte rolante. E aí, ponte rolante. E você fica assim, e aí? Você tem obrigação de saber o que é uma ponte rolante? Não. Mas se você trabalha com imóveis comerciais, sim. Sim. Se você trabalha com aluguel, não. Então, assim... Se você aluga indústria... Lógico. Por exemplo, porque assim, ó... Tem que saber o que é um trifásico, no mínimo. Então, no mas mínimo. Só pra quem teve curiosidade, hein? O que é uma ponte rolante? É aqueles super monkey de transposição... É um guindaste móvel. Um guindaste móvel, é que eu não consigo explicar, a não ser outra forma que é uma ponte rolante. Então você imagina, por exemplo, que nas vigas principais lá, toda uma estrutura é montada lá no teto, e aí você tem um braço gigantesco que ele tem um gancho na ponta. Ele vai correr durante... Então você consegue, com corrente, com qualquer outra coisa, transportar um objeto muito pesado de um lado para o outro. Para você não ter que ficar fazendo isso toda hora com uma empilhadeira, toda hora com um negócio assim e tal, ele fica ali naquela posição. Então, quem trabalha com metalúrgica, que é com chapa pesada e tudo mais, Sim. fabrica peça, tem muito isso. Então, fica lá a ponte rolante lá em cima e ela vai fazer esse transporte dessa peça muito pesada. Você vai alugar uma indústria? Sem saber? Sem saber isso? Aí o cara fala assim, tô procurando uma indústria, eu quero alugar, eu vou montar uma metalúrgica, e eu vou fazer, que nem a gente fazia lá, vou fazer container. Então eu preciso, na verdade, de um barracão que ele tenha pelo menos 2 pontes rolantes. Aí você fala, o que é ponte rolante? O cara vai olhar pra você. Aí você estuda o que é o ponte rolante, consegue colocar uma ponte rolante, manda o imóvel pro seu cliente e a rua não dá a manobra do caminhão. Exato. A culpa é do corretor. Exato. Ele tem que pensar no cliente, né? Assim, a comissão não é à toa, né? Então, assim, isso eu acho que é só pra pegando como ilustrar... exemplo dessa locação aí, é tipo assim,
talvez não precise da ponte rolante, mas eu vou ter que chegar com uma peça muito pesada lá que o caminhão de mão... Tá, beleza. Então você tem que entender o que o cliente vai fazer. Sim. Então qual que é? Ah, eu preciso de uma indústria. Ah, tudo bem, vou procurar uma indústria. Localização, preço, o que ele precisa de Precisa ter estrutura. acesso a rodovia? Sim. Porque, por exemplo, a indústria que eu trabalhei, Thiago, pra você ter uma noção, tinham peças que a gente fabricava lá que você não podia transportar se você não tivesse os batedores laterais Então. lá. Pra quem não sabe também, aqueles carrinhos que vai do lado De apoio, né? de apoio. E aí, como Por que quê? você Porque faz, ela né? ultrapassa o tamanho da pista. Então você tem que ter O corretor tá aí, nessa negociação. E aí, tipo assim, agora você imagina o seguinte. Pra começar, se eu tenho peça assim na pista, esse caminhão aí, ele anda na cidade? Então, adianta eu alugar um imóvel dentro da cidade para esse cliente? Não adianta. nem mostrar. Aí o cara vai falar, puta, esse cara não entende nada. É aí que a gente entra na especificidade. Então entra, pergunta pro cliente, fala pra ele, fala, viu, mas o que você vai fazer? Perguntar Vai transportar não peça de que ofende, tamanho? cara. Precisa disso, precisa daquilo? Muito pelo contrário. A galera fala, eu até sou contra essa frase que fala assim, perguntar não ofende. Eu acho muito pelo contrário. Como a gente trabalha consultivo, perguntar é uma obrigação. É obrigação. Sabe? Eu sempre brinquei, por exemplo, agora a gente vai para um outro rolê, que é o do lançamento. Eu sempre perguntei pro meu cliente, falar, viu, qual que é a sua faixa de renda? Para que tipo de imóvel que eu vou direcionar esse cliente? Porque o que acontece? Eu estou dentro do mercado imobiliário, e eu estou dentro do lançamento, eu estou dentro de um atendimento, eu estou dentro da vida do cara. A gente já não falou agora mesmo que a venda de um apartamento, por exemplo, seja ele da Minha Casa Minha Vida, ou seja ele apartamento de 5 milhões na planta de lançamento, é uma das compras mais caras que esse cara está fazendo? Sim. Eu estou participando de um momento muito importante da vida desse cara, Thiago. Eu estou participando de um momento onde ele... Cara, eu tive cliente que chorou na minha frente. Que sentou e falou, cara, eu não acredito que eu estou comprando um apartamento. Porque na vida dela, ela passou tanta dificuldade que ela não sabia se um dia ela conseguiria comprar um apartamento. Acontece tanto que eu não sei se você lembra, mas quando a gente bateu um papo, deu pra eu vir pra imobiliária, né, a entrevista, né, eu falei, eu sempre falo, a minha venda mais, assim, que significou mais pra mim, a mais importante, foi talvez, muito provavelmente, a menor comissão que eu recebi. E assim, o casal já estava frustrado porque não conseguia comprar, eles tinham entrada, eles tinham FGTS, eles têm uma renda que é compatível com o imóvel que eles estavam procurando e eles não conseguiam comprar. E eles já estavam frustrados de aluguel e a Nayara, você vê, eu lembro do nome dela até hoje, a Nayara estava com 7 para 8 meses de gravidez. De gravidez. E assim, cara, eu peguei aquilo ali pra mim, não é porque eu sou santo, não, é porque eu sou um bom corretor. O que eu fiz? Vou tentar ajudar. Dá pra ajudar? Dá, porque tem casos também que não dá. A pessoa tem o nome sujo, no caso de financiamento, né? A pessoa tem o nome sujo, a renda não bate, ou não tem uma renda formal, não tem entrada, não tem... Você também tem que explicar. Quer usar o FGTS, mas não, não encaixa nas regras, tem coisas que não dá pra ajudar. E nesse caso eu consegui desenhar o passo a passo, fiz junto com a correspondente bancária, que ajudou muito, né? Sim. Que inclusive são os nossos braços direitos, né? Os correspondentes bancários. E a gente conseguiu fazer a venda. Eu lembro que na terça-feira saiu a chave. Eu lembro até o dia, até hoje. Saiu numa terça-feira a chave. E eu liguei pra ele, pro marido. Falei, não, liguei, ele não atendeu. Aí liguei de novo, não atendeu. Falei, nossa, gente. Aí mandei mensagem, eu falei, tô com a sua chave. Ele falou, Thiago, mandou no áudio, Thiago, desculpa não atender. Meu filho tá nascendo. Aí eu ainda mandei pra ele, que desculpa o quê, rapaz? Vai curtir teu filho, não sei o quê. E passa 2 horas, ele manda foto com o filho dele no colo. E depois, no outro dia, olha, quando eu fui todo entregar... momento. Olha a importância disso, cara. E aí, no outro dia, quando eu fui entregar a chave, a mãe, a esposa e o marido chorando. Porque eles conseguiram entrar na casa e estavam montando o berço já. Então, assim, cara, o corretor vende sonhos? Não vende sonhos, eu sou contra isso. O corretor vende sonho. Cara, quem vende sonho é padeiro. O corretor, ele viabiliza, ele intermedia. O sonho da pessoa é esse e ela tem a condição, ela que vai pagar. A gente ajuda ela a conquistar o sonho. Só que é diferente. A gente não vende o sonho. A gente ajuda, a gente intermedia o sonho. Só que
independente da gente estar vendendo ou não, Thiago, a gente participa desse momento. Participe muito. E Participa. muito, E a gente, muito. por conseguir viabilizar esse sonho, a gente tem uma importância, às vezes, na vida da pessoa que a gente nem imagina. Sim, O cara, talvez, ele lembre o nome sei lá, olha, posso vai lembrar o nome do pedreiro, mas vai lembrar teu nome. Eu vai posso... lembrar o nome do médico que fez a cirurgia do filho, mas vai lembrar o teu nome. Eu posso estar muito errado, mas você pode esquecer essa história. Posso estar muito errado, porque foi importante pra você. Mas eu tô falando assim, você pode esquecer essa história, porque daqui a 10 anos vai acontecer isso com você umas 5 vezes. E talvez você não lembre de uma delas. Sabe, daqui a 15 você não lembra de uma delas. Sim. Só que para essas 15 pessoas, essas pessoas vão lembrar do seu nome. Sim. Porque você foi importante naquele momento. Para os dois lados, tá? Sim. Se pro bom ou se pro ruim. Então. Cara, faça de tudo pra ser pro bom. Faça de tudo pra essa pessoa te lembrar pro resto da vida. E pro ruim vai ligar, pro lado bom. Vai lembrar também. Porque é um momento importante. Ele vai te amar ou te odiar. Mas faça com que ele te ame. Esse é o trabalho do corretor, Thiago. E é assim, inclusive, eu acho que a gente não dá pra se aprofundar numa outra oportunidade, a gente se aprofunda, mas tem aquela questão do processo da venda, do atendimento e tudo mais. A gente sempre bate um papo aqui na imobiliária, né? Eu sou um corretor que eu tô no meio do caminho ainda, não sou um corretor experiente, comecei há pouco tempo, mas a gente sempre fala o seguinte, tem cliente ruim também. Tem. O cliente é ruim, o cliente é enrolado, o cliente tá... Cara, atende da melhor forma, finaliza o processo, mas tratando bem. Sim. Porque assim, não dá pra continuar, não ignora. Finalizou, ó. Se eu tiver alguma opção, eu te mando, a gente volta a bater um papo. Se você tiver alguma dúvida, eu tô à disposição. Eu acho que é o básico. A nossa função é tratar bem. Sim. Cara, eu falo o seguinte, em questão de atendimento para um cliente, naquele processo, ele existe começo, meio e fim. Sim. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, um cliente veio até mim, ele pode ser meu cliente já anterior. Sim. Ou ele pode ser um cliente que acabou de entrar na minha rede de contatos, no meu network. Independente de qualquer coisa. Naquele processo de atendimento, vai existir um começo, meio e fim. Então, por exemplo, se é um cliente que eu já conhecia, ele vai chegar para mim e falar, Luiz, você tá com uma casa para vender lá no sei lá, Jardim Eugênia, em Bauru? Cara... Não estou com uma casa no Jardim Eugênia Bauru para vender e tal. Se você quiser que eu faça um processo de compra para você, que eu procure algum imóvel, aí você vai atendê-lo, aí você vai não sei o que, não conseguiu ou não é do seu feitio, finaliza o atendimento. Você não precisa finalizar o cliente. Sim. Finaliza o atendimento. Fala, olha, vou fazer o seguinte, vou passar você para um parceiro que trabalha aquela região, que faz... Então, no processo de atendimento, tem um começo, meio e fim. Então, independente, Thiago, se for um cliente bom ou ruim, faça o processo por completo. Na verdade, não existe. Eu acho, assim, tem o cliente ruim que a gente fala, é o cliente que às vezes ele é barraqueiro, ele é brigão, ele não te respeita. Na verdade, não é o cliente ruim, é a pessoa ruim, né? Não, no final, o que tem é o cliente. Vamos consertar essa frase, então. Cliente ruim, quando a gente fala, por exemplo, assim como existe em qualquer profissão, em qualquer situação, pessoas ruins. Por exemplo, um trambiqueiro. Um caloteiro, um cara que é golpista, um cara que ele tá com maldade. Entenda que é maldade, entenda que é um golpe e finaliza o processo. Fala, infelizmente, tenho que finalizar o processo de atendimento aqui, a gente não vai continuar atendendo. Se o senhor quiser procurar uma outra correspondente, uma outra imobiliária para alugar ou para comprar tudo mais, fique à vontade. Finalize. Você fez seu trabalho. Finaliza o processo. Então, quando a gente fala de finalizar o processo, é isso. E aí, independente do tipo de cliente... por exemplo, um cliente que não foi validado no processo de locação, por exemplo. Um cliente que não foi validado no processo de locação. Não é um cliente ruim. Ele é um cliente que não foi validado. Sim. Por algum motivo. A renda tá baixa, o score tá baixo, o nome tá sujo. Quando ele regularizar não consigo alugar. Finalize o processo. Fala, olha, infelizmente, nessas condições, com esse valor de aluguel,
você não consegue alugar porque tem uma restrição no seu nome, no valor de tanto, porque tem isso, que tem aquilo outro. Você vai finalizar o processo. Infelizmente, não consigo finalizar seu processo de locação. Eu não consigo dar andamento no processo de locação. Ok? Ok. Vida que segue. Precisa de alguma ajuda? Quer ajuda para de repente para regularizar ou para alguma coisa assim? Oferece ajuda, não tem problema. Vai. Não, isso não é um cliente ruim, é um cliente que tá com dificuldade no mercado. O corretor que ele está entrando, ele vai se deparar muito, principalmente no mercado de imóveis populares, que é o seguinte: numa compra de lançamento, Casa Verde e Amarela, na Minha Casa Minha Vida não existe mais a Casa Verde e Amarela, e mudou só o nome praticamente, né, em algumas coisas, mas assim, às vezes a pessoa tem o nome sujo. Ela trabalha, ela tem carteira assinada, ela tem um FGTS retido ali e ela tem o nome sujo. Você finaliza o atendimento orientando a pessoa o seguinte: ó, você tem que melhorar o seu score como? Tem que pagar a dívida, você tem que melhorar a movimentação bancária, melhorar o relacionamento com as lojas, né? Você finaliza aquele processo. Aquele processo. Exato. E aí, quando a pessoa regularizar isso, você volta a criar um novo processo. Exato. Aí se você tratar bem, ela vai voltar. Fala, ó, eu consegui pagar aquela dívida, eu consegui movimentar mais dinheiro na minha conta. Então, assim, cada caso é um caso, mas você finalizou um processo e depois começou outro. Um exemplo disso é a nossa corretora aqui atrás da gente aqui, ó. Que não tá na câmera. A primeira vez que ela foi até lá, eu falei, olha, você consegue comprar. O que ela comprou. Foi no caso de um Avalon, Tava devendo? Não foi nem devendo, não foi nada disso. Era questão de comprovação de renda. Sim. Porque as duas trabalhavam como autônoma, tal, não sei o que e tudo mais. Eu falei, olha, pra gente, como é um processo, vai entrar um processo de financiamento e tudo mais, o banco vai exigir algumas informações, assim, assensado. Então, por exemplo, mas a gente só movimenta a conta de... Cara, vamos fazer o seguinte, você tem renda, o problema é a forma como o banco analisa isso. Comprovar que você tem renda. Isso. Então vamos fazer o seguinte, abre uma conta em tal banco, começa a movimentar, daqui a 2, 3 meses você vai ter 3 meses de conta, porque o dinheiro você recebe, você dá conta de pagar. Sim. A gente já conseguiu entender isso. Agora é comprovar para o banco que você tem condição de pagar. Sim. Porque o banco ele não vai te olhar assim e falar, essa aqui tem cara de quem consegue. Então, tipo assim, ele vai falar assim, me dá a movimentação bancária sua. Então, orientar, falar, hoje você não consegue comprar, daqui a 2, 3 meses, movimenta aqui, faz aquilo, faz isso aqui, tá. Resultado, estão morando super felizes lá no apartamento. Sim. Sabe? E foi um produto de um processo. A gente começou e finalizou esse processo aí, quantas vezes, Nicole? Acho que umas 3 vezes. Até fechar o negócio. Você entende? Então, assim, eu ia até falar que acho que a galera conseguiu entender, Tiagão, o que é uma imobiliária. Conseguiu. O que é uma imobiliária, né? Falou da house, falou da imobiliária. Que mexe tudo isso. A house, eu ia falar o seguinte, que se eu pudesse, eu até falei, mas a gente teve problema técnico aqui, mas se eu pudesse, e eu continuo indicando um corretor iniciante a entrar numa house. O que é uma house? A house, normalmente, em sua grande maioria, é uma construtora que tenha uma equipe de vendas e ela constrói uma house. Por exemplo, a MRV chama de loja, a Build chama de house, mas o mercado chama de house. Que você tem uma house, você entra nela, a construtora tem essa house, você entra para trabalhar na construtora. Normalmente, existe uma ajuda de custo inicial. E por que eu indico o corretor trabalhar nisso? Porque a house, normalmente, é uma construtora. Ela vai te dar condições, ela vai te dar treinamentos, ela vai te dar um conhecimento de mercado mais amplo nesse sentido. De atendimento, de presença, você vai aprofundar, de carregar um pouco mais no colo. Eu acho que eu acho que na house, eu nunca trabalhei em house, mas hoje com mais contato com você eu consigo entender isso. Que é você aprofundar o processo de venda. Sim. Hoje você vai entrar no mercado imobiliário, você tem que entender o seguinte: venda é treino. Sim. Venda é lógico, você tem que ter ali algumas aptidões, que é o seguinte: você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de se comunicar com pessoas, você tem que ser uma pessoa estudiosa. Tem que ser. Eu não gosto, não vai dar certo. Você pode fazer uma venda, 2 vendas, mas não vai dar certo. Antenado, você tem que ser uma pessoa antenada. Tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que gostar de ajudar o próximo. Então, assim, na venda, você treina o quê?
processo da venda, é o network, é aquela questão de assim, você respeitar os processos, funil de venda, tudo mais que a gente pode vir a falar em outra ocasião. Só que assim, isso você vai ter muito mais claro numa house. Sim. Por quê? Porque você tem, vamos dizer, 3 produtos, você vai receber alguns contatos, ou você já tem alguns contatos, me corrija se eu estiver errado, você vai entrar em contato com essa pessoa e você vai ter um treinamento para o que você tem que falar. Sim. Você tem que conhecer o produto muito bem, que eu acho que é mais do que obrigação do corretor, mas como a gente falou, não tem como você conhecer muito bem 500 produtos diferentes, mas tem como você conhecer muito bem 5, 4, Sim. 3. Então você faz o quê? Conhece muito bem o produto e você vai falar daquele produto para o cliente, respeitando o processo. O cliente entrou, é o prospect, né? Prospect. Depois você vai avançando, tem a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase e a venda em si. A gente tinha lá um PV 7.0 lá, que é isso que eu falo, por exemplo, que normalmente, e eu tento trazer, isso que eu falo, gente, normalmente, tá? Não tô apontando o dedo para ninguém, para mercado nenhum. Tô falando que normalmente em imobiliárias, até pela correria que pela dinâmica, hoje tendo imobiliário eu até entendo isso, a gente tenta manter um cronograma de treinamento, Sim. Cara, é difícil. É difícil. A house de uma construtora, ela já consegue ter uma estrutura melhor para isso. Sim. Então ela vai estar sempre mantendo treinamento, sempre mantendo. Então, por exemplo, a criação do PV 7.0, que é desde o começo do primeiro atendimento, eu não posso ter mais. Cara, um processo de fechamento, eu não posso ter mais que 3 atendimentos com o mesmo cliente, se eu não tiver. Caminhando para o fechamento. Saber você sanar começar dúvidas, a entender o atendimento como inteiro e estar mais preparado. Eu indico muito trabalhar em consultora porque ela vai te dar uma dinâmica sobre treinamento de construção, de como que compra, porque a consultora ela faz isso. Porque para você vender um produto, eu vou até usar o meu exemplo. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não era corretor ainda. Quando eu entrei nessa construtora, o que é uma incorporação? Qual que é a diferença de incorporadora e construtora? Por que essa construtora que eu trabalhava, ela era uma incorporadora e construtora? Você entende? Por quê? Cara, a incorporação é uma coisa, a construção é outra. E você tem aquela ideia de... E outra, eu conheço construtoras hoje que ela é incorporadora e construtora, mas não é comercial. Sim. Ela não vende. E tem construtora que hoje é incorporadora, mas até um pouco tempo atrás era só construtora de outra incorporadora. Sim. É complicado. E aí você cria um mercado de lançadora. Que é uma empresa que vai pegar uma construtora e uma incorporadora e fala assim, peraí, eu vou lançar para vocês. E aí ela lança. Então você tem às vezes, 3 empresas envolvidas. Uma empresa que fez a incorporação do produto, a outra empresa que construiu o produto e a outra empresa que lançou o produto. E o corretor que ele entra na house, ele participa de todos esses processos. Né? O corretor começa a entender esse tipo de situação. Tem a organização também, né? A questão do CRM, né? Que é o controle dos seus dados. Aprende. Dos seus clientes. Tem esse controle do processo de venda. Qual etapa do processo que você está? É assim, hoje você tem vendedores, e a gente fala de vendedor porque eu acho que toda pessoa que trabalha com venda tem que ter esse controle dos seus clientes e do processo de venda, mas tem alguns vendedores que eles não têm controle. É assim, como é que está seu cliente? Meu cliente está assim, ele está com essas dúvidas. Pô, e você não tirou a dúvida dele? O erro é do corretor naquele processo de venda, que normalmente eles chamam de processo da negociação. Né? É muito complexo, a gente vai se aprofundando, né? Mas assim, o corretor iniciante ele tem que entender isso. Tem um processo. E a parte que eu mais adoro é o processo de venda. Eu carrego uma colinha na minha carteira do processo de venda. Sim. Que parte que eu fiz até agora, né? Que parte, porque assim, a pessoa fala, o corretor ele tem que ser um bom negociador. Talvez. A negociação é parte do processo. Onde acontece a negociação? Quando a pessoa ela coloca alguma oposição ou algum argumento que você tem que contra-argumentar. Você tem que tentar resolver aquilo ali. Não teve essa argumentação, você foi lá, entendeu a expectativa, perguntou, selecionou, visitou, gostou, fez proposta, foi aceita, bateu o contrato, vendeu.
Sim. Então, assim, ou aprovou o financiamento, vendeu. Isso é um cenário Ao mesmo ideal. Ideal, normalmente não acontece, sabe? Mas Normalmente assim, fez proposta, não aceitou, não voltou. aceitou, volta. Ele falou que não pega carro. Isso, não pega carro, pega casa. Tem um cabrito, uma galinha que não canta, tem muito Papagaio isso. que não bica? Papagaio que não bica. Volta então, pro assim, papagaio que não bica. Mas assim, o corretor iniciante, ele tem que entender isso. Então a gente passou por aí. Vamos lá. TTI, estágio, os 3 tipos aí básicos, normalmente ficam em 2, que é a imobiliária ou a house. E o corretor autônomo, gente, só pra... o corretor autônomo é aquele cara que ele não tá vinculado nem a uma construtora e nem a uma imobiliária. O corretor autônomo é aquele cara que é free. Ele tem o cliente dele, ele tá na casa dele, se ele quiser ter um escritório, ele tem, se ele quiser fazer home, ele faz, se ele quiser, ele tá 100% free. E tem ponto positivo? Tem ponto negativo? Minha opinião, muito mais do que positivo. Minha opinião. A não ser que seja um cara extremamente... Não, eu tô falando... difícil, eu tô né? falando por assim... Não, mas a minha opinião é igual a tua. Isso é só opinião, eu gente. acho que Tipo, imobiliário ou house... se for contra, deixa nos comentários aí que eu quero saber por que você é contra. É aquele negócio, né? Que é igual aquela plaquinha lá. Eu Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Mude minha opinião, né? Minha opinião. Mas assim, eu acho que... Eu sou contra, só pra explicar por que eu sou contra, Thiago. Eu sou contra pelo seguinte. Não é contra, não sou contra corretor autônomo. Tipo assim, minha opinião é que Melhor não que não- funciona. Não funciona. Porque assim, ó, N motivos. Primeiro, estrutura, rapport com outros corretores, a energia, o conhecimento, a possibilidade de ter um mailing, a possibilidade de ter um lead, a possibilidade de você ter uma pessoa acima de você, mais experiente no mercado, te instruindo, enfim, um ponto de apoio, porque normalmente um corretor autônomo ele não vai criar uma sala comercial para ele atender um cliente e A tal, referência também, né? Porque quando um cliente procura um corretor, ele tem aquela referência da imobiliária, do CNPJ, do contrato, a gente do tem muita gente, administrativo. você é corretor X? Você é o Luiz Poço? Sou. Normalmente o corretor que o cliente pergunta é qual imobiliária você trabalha? Fala, não, eu sou proprietário da imobiliária, Gol Imobiliária, nós estamos aqui em Bauru há 2 anos, tal, assim, aí você vai explicar, você dá um feedback, Sim. quando precisa também, porque a maioria das vezes não precisa, porque a gente já é conhecido, nós já somos Sim. estourados no Goiás. E cara, o corretor autônomo tem tudo isso. Eu acho que o principal é foco. Sim. Organização. Organização. Né? Rotina. Cara, eu acho que o principal é isso. E entre outros motivos, estar dentro de uma imobiliária traz para você uma energia, uma vivência, enfim. O que eu acho? Se eu for dar uma dica, puta, aí eu vou comprar uma briga agora, hein? Vou comprar uma briga que eu não tô até com medo de comprar essa briga. Compra, que eu adoro Se eu for instruir alguém que comece em uma construtora, que aprenda e que cresça. Se achar que aquilo já tá bom, já ganhou experiência, já tá legal, cresceu. Ou que não é a identidade da pessoa. E que você também. queira mais do que aquilo. Isso. Meu, se quer aquilo, beleza. Por isso que eu falei que ia comprar uma briga. Eu não quero que você saia de uma construtora. Eu não quero que você abandone lá e vá para a imobiliária. Mas eu digo o seguinte. É lógico, não vamos ser nem um pouco hipócritas aqui, que existe uma limitação. Sim. Por exemplo, se eu trabalho na construtora X, Você não vende produto da Y. eu não vendo Y. Não Eu tenho aluga. aquele X. Você entende? Aí tipo o cara fala assim, putz, beleza, adorei, aprendi muito aqui com a corretagem de lançamento, mas eu queria muito focar em rural. Isso. Você não vai trabalhar em rural na consultora X, muito difícil. Então assim, quero crescer meus horizontes, então minha indicação, cara, faça uma experiência, ganhe dinheiro, aprenda dentro de uma construtora. Isso. E vá para uma imobiliária depois. E assim, Porque aí você tem um mercado inteiro para trabalhar e você consegue lógico escolher o que seu nicho. Não que seja errado ter outra escolha, mas eu acho que o caminho vai ser um pouco mais difícil. Talvez, né? Às vezes a gente está falando uma besteira aqui e a pessoa vai ter o sucesso no primeiro mês, mas é difícil. Né? Eu acho que o caminho da construtora hoje, do lançamento da House, é o melhor caminho.
E eu queria só, porque daqui a pouco a gente vai para 8 horas aqui, mas eu queria falar um ponto que é o seguinte, que é onde eu tinha muita dúvida. E eu tô voltando eu quero falar sobre o que eu tinha dúvida que não tinha material na internet. É o seguinte, a pessoa fez o curso, deu a entrada no Cresce, ou tá tirando o Cresce, ela escolheu uma house ou uma imobiliária, ela sentou na mesa, na house a gente já falou que normalmente vai ter a instrução e o treinamento, ela vai ter ali uma lista, ou alguns contatos, ou um atendimento, mas o que a pessoa deve fazer? E o que eu posso indicar? Acho que o Luiz vai concordar comigo. Vocês não têm ideia do poder do network. Sim. Por quê? Quando eu vim para Bauru, eu não tenho família em Bauru, eu não tenho primo, não tenho tio, não tenho amigo, não tenho ninguém. Então, assim, eu não entendia o poder do network. O network não é aquele cara chato que vai chegar no churrasco e vai falar assim, gente, eu tô vendendo uma casa. Não, não é isso. Network é o seguinte, todo mundo tem que saber o que você faz. Tem que saber. Sua prima tem que saber que você é corretor. Você conhece 100 pessoas? A lista dos 100 tem algumas técnicas, né? Tem uma lista dos 100 que o Ricardo Martins faz da Brokers, né? Top Brokers, imobiliária. My Broker, que é o Ricardo Martins. O Eli Sintra, né? Que eu tô fazendo o curso dele também, que é bem bacana. E ele fala de 3 vias, né? Que a primeira é o seguinte, sua família e os seus amigos mais próximos. Entre em contato com ele, fala, pô, cara, o que você faz? Me explica. Eu sou isso. Então, cara, eu sou corretor. Porque numa roda de amigos, quando alguém comentar de corretor, ele vai lembrar de você. Aí tem os amigos mais próximos, redes sociais, né? E amigos mais distantes e indicação. Cara, quando alguém te falar de imóvel, me indica. Eu acho que isso aí é muito importante. Voltando a falar, não é o seu cara chato, não é o seu cara que oferecido, que ninguém gosta desse tipo de gente, mas é o seguinte, o cara tá falando, pô, eu sou advogado, eu sou médico, pô, eu sou corretor e tal. Todo mundo tem alguma dúvida ou alguma história sobre imóvel. Se você falar que é corretor, cara, às vezes é até ruim você falar, né? Não ruim assim, mas às vezes você tá no almoço, eu sou corretor. Então minha prima tá com um vazamento lá na casa dela que ela alugou. Então assim, você tem essas situações. Mas tem a situação do cara falar, pô, meu primo tá procurando uma casa. Você vai e vende. É o fato de as pessoas saberem, às vezes você não quer ser chato. Tem que ter essa política, sim, de não querer ser chato, de não ser aquele... Pra vida, né? Pra sua vida, não seja chato. Vem aqui assistir um filme em casa, chega lá e fala assim, é o seguinte, tô com um lançamento. Não. Sabe? Tipo, não é assim que funciona. Não é isso. E aí, cara, mas as pessoas têm que saber o que você faz. Tem que saber. Você sabe que, meu amigo é policial. O fulano é advogado. O Beltrano é não sei o que lá. E essas pessoas sabem o que você faz. Então, quando a gente fala de networking, a gente fala falando menos bonito, que é a rede de contatos. E aí, existe uma teoria, Thiago, não sei nem se você conhece, que existe uma teoria que entre você e qualquer pessoa no mundo, entre você e a Rainha Elizabeth, só existem 6 pessoas. Eu nunca tinha ouvido, mas eu acredito. Existe essa teoria, que entre você e qualquer pessoa no mundo só existem 6 pessoas. Então, entre você e o Silvio Santos, porra, Luiz, o que você tá falando? É loucura. Cara, mas é mais ou menos assim, tipo, eu conheço o Thiago, que o irmão do Thiago trabalha na Marinha lá do Rio de Janeiro, de Angra, que lá o chefe dele da Marinha é capitão de não sei o que lá, que conhece o Bolsonaro, por exemplo, que conhece o presidente da República. Tá ok? A corretora daqui não é prima do Fernando Henrique? Então, assim, você tem essa do Fernando Henrique Cardoso, né? Tipo, às vezes você nem sabe. Você não sabe, assim. E não é ser chato, mas assim, o network ajuda. Não é pra você se aproveitar, é pra você ajudar. É pra você... É muito mais fácil essa pessoa que conhece você ou que é indicada por alguém que conheça você confiar em você. Sim. E venda é confiança. Agora, uma última pergunta, Thiagão. Que só pra matar mesmo assim, a gente mata um assunto e a gente vai pra outro rolê. Que eu acho que a galera que tá pensando em ser corretor, se tiver novinho aí pensando em, o que eu faço da vida, eu acho que eu vou ser corretor, ou qualquer pessoa que esteja pensando nisso, quanto ganha um corretor, Thiago? Então, a parte da comissão é a parte que todo mundo tá interessado e que a gente deixou pra falar no final, né? Porque, na verdade, é consequência, né? A comissão hoje de uma venda urbana, ela é taxada em 6%. Você tem dúvidas? Entra no site do Cresce, tem a tabela lá. 6%. Né? A gente, quanto que é a comissão do corretor? 6%. Imóveis 6%. De terceiro.
Imóveis de lançamento tem um diferencial ali, né? Pô, você pode imóveis de falar melhor. lançamentos ele pode ser a partir de 4% e tal, e é construtora, tem todo um rolê. Gente, não é porque existe toda uma explicação. A construtora está lançando um produto, ela está lançando, normalmente um lançamento é a melhor oportunidade de compra, ela está lançando um produto abaixo do preço de mercado normalmente. Vai valorizar. Vai ser valorizado, é um ótimo investimento. A construtora, ela te fornece todo um material, normalmente, né? Salvo exceções. Te fornece todo um material de uma venda mais limpa de estrutura, também, né? de vendas, de marketing, normalmente. Então, assim, por exemplo, vamos pegar agora, que nem a gente está trabalhando no lançamento do Alphaville. Pô, a Alphaville tem uma bandeira. A Alphaville tem uma marca. Aí o Alphaville tem um Instagram. O Alphaville vai me liberar material de marketing. Em Santa Cruz do não sei o que do norte, o pessoal sabe o que é Alphaville. Vai trabalhar, vai me liberar alguma coisa de marketing. Então, assim, é óbvio que essa venda, teoricamente, ela é uma venda mais fácil, teoricamente. Então, a comissão ela vai ser um pouco menor, porque a consultora já está fazendo um puta de um trabalho de marketing, ela te dá não o sei material, ela te dá as informações, ela facilita o processo quando o cliente chega com a documentação. Sim. E você normalmente não tem que gastar tanta gasolina. Exato. E tempo. Então, assim, resumindo, uma comissão tem uma natural mais baixa. justificativa para ser uma comissão um pouco mais baixa. Já a comissão de imóveis urbanos 6 a 8, 6%. Comissão de imóveis rurais 8 a 10, 8%, que é o que a gente pratica hoje. Como que funciona? Em imobiliários, a maioria funciona assim, 50% para uma parte, 50% para outra. Tá? Lógico que aí você vai se aprofundar, vai ter a parte do captador, mas vamos lá. O seu primo está vendendo um imóvel, você foi lá, tirou foto, pegou as informações, viu se o proprietário está tudo certinho, o seu imóvel está certinho, levou para a imobiliária, cadastrou na imobiliária. Um cliente se interessou, você vendeu? 50% para você, 50% para a imobiliária. Nossa, mas a imobiliária está ganhando 50% em cima da venda? Beleza. A imobiliária te deu o local, o suporte técnico, o suporte jurídico, fez o contrato, as campanhas em rede social, a visibilidade, a experiência, nada mais do que justo do que dos 50%. Então a venda é o seguinte: R$100 mil, 6% de R$100 mil, R$6 mil, 3 mil para o corretor, 3 mil para a imobiliária, após ser descontado a nota fiscal, né? Porque estamos num Brasil correto, não pode se sonegar impostos, então você vai dar uma nota fiscal e aí varia um pouquinho de imobiliária para imobiliária, porque é faturamento, né? Faturamento, mas vamos dizer que você trabalha com 6%. Começa a partir de 6%, vai até 17%, se eu não me engano. Sim, é muito simples. Você está fazendo uma venda de 1 milhão, a comissão final é R$60 mil. R$60 mil. Dos R$60 mil, descontou a nota fiscal. Normalmente metade para o corretor e metade para o imobiliário. Simples. Aprofundando-se, vai ter aquela questão do captador, porque quem às captou vezes, imóvel, quem captou imóvel, outro corretor participou da venda, vai dividir por 2 corretores. Então, assim, a imobiliária ela bonifica, ela dá mais do que 50%, tem imobiliária que dá menos, que dá 40%, 45%. Isso quando você entrar na imobiliária, você já vai saber. Procure. E aí onde a gente falou lá atrás, a hora que você sair de todo o processo. Como a imobiliária é um lugar assim teoricamente mais fácil de você entrar, porque aquilo que a gente falou não é CLT, não tem regra, não tem vínculo e tudo mais, procure uma imobiliária e fala, viu, o que teoricamente vocês têm para me oferecer? Sim. Olha, eu tenho essa estrutura, eu tenho essa mesa, eu tenho aquilo outro, eu te forneço isso, a gente está posicionado assim na rede social, a gente fornece lead dessa forma e dessa forma XYZ. Como que é a forma de pagamento dessa imobiliária? Essa imobiliária, por ter isso, ela vai te pagar X. Cara, você vai entrar em acordo. Você é um profissional do mercado que está sendo contratado por uma empresa profissional do mercado. É uma parceria. É uma parceria. Fala assim, tá legal pros dois lados? Tá. E beleza. Fechou. E show de bola. E aí, então, quanto que ganha um corretor? 6%. Quanto que é a comissão? Normalmente. 6%. Perfeito. Aí você vai ter a divisão com a imobiliária ou se for o autônomo, né, o corretor de mercado que não tem vínculo. Então o corretor ganha bem, Thiago? Então, é isso que eu ia falar agora. Corretor bom ganha bem. A gente tem esse processo de início,
meio de carreira e o corretor mais avançado. Quando você já tem uma carteira de cliente, quando você já tem uma procura, um know-how, uma autoridade no assunto, você vai ganhar muito bem. Hoje a gente fala que é o seguinte, a profissão que pode dar mais dinheiro, tirando o mercado financeiro, é de corretor. Sim. Porque você pode vender 3 casas de 10 milhões cada uma num mês e pegar X de comissão. Eu trabalho com rural, por exemplo, a gente tem uma fazenda que está entrando para venda de 96 milhões de reais. A comissão é alta, o trabalho é alto também, a responsabilidade é alta e tem a chance da não venda. Tem a chance de você fazer o trabalho, ter o custo, ter aquela dor de cabeça e outra pessoa vendeu. Então, assim, o salário é alto? É alto. O preço a ser pago é alto também. E aí eu venho com o que eu ia falar. Você quer ser corretor? É legal, é bacana e dá dinheiro. Dá dinheiro. Mas, assim como qualquer outro trabalho, não se engane. Cara, não é um mar de rosas. Não é todo dia venda, não é todo mês talvez que você vai vender, não é... Cara, depende muito do nicho, depende muito do mercado, depende muito de uma série de coisas. Sim. Então, assim, eu já falei até várias vezes para alguns corretores aqui da imobiliária que, cara, eu cansei de falar, por exemplo, para corretor de começo de mercado, números lindos e bonitos, maravilhosos. Olha, você pode ganhar isso. Cara, na verdade, é difícil. É trabalhoso. Não é pra qualquer um. Você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar dinheiro, você tem que dedicar esforço, estudo, constância para você conseguir ter resultados. Resiliência, cara. Quando a gente fala de resiliência, é você passar por todos esses processos que a gente falou até agora aqui e aí ir pro mercado. Isso. E na hora que você chega no mercado, passar por todos os processos do mercado para começar a ter uma constância em vendas. Então, cara, assim... Você quer ser corretor? É legal, é bacana, eu sou apaixonado, eu não faço na minha vida, a partir de hoje, não faço outra coisa da minha vida. Eu também. Eu só vivo disso pro resto da minha vida, eu amo o que eu faço, mas é um trabalho difícil. Assim como qualquer trabalho, Thiago, não vai dar resultado se você procrastinar, se você... cara, é arregaçar a manga e trabalhar, corre atrás. Faz acontecer. Seja profissional, não seja roleiro. Exato. Ponto. Exato. É isso. Faz acontecer. Faz acontecer. Thiago, Fechou? cara, tem assunto para caramba, hoje a gente teve que fazer meio que... A primeira vez, né, que a gente fez meio que uma pautinha, seguiu mais ou menos, mas eu acho que deu pra entender. Fugiu, a gente foi, voltou. Foi 20 minutos de conversa já, será? Acho que foi uma meia horinha, não foi? A gente foi, voltou, desenrolou. Cara, mas é porque assim, ó, quando a gente vai falar do nosso trabalho, que a gente tem assunto pra falar, cara, a gente legal. tem conhecimento, Não, a gente daria tem... pra ficar horas dá pra você e ficar horas horas e falando horas. aqui, dá pra sentar, dá pra fazer um dia, até inclusive eu Um dia, tenho... 24 horas. Eu tenho essa ideia, se alguém tiver interesse aí, quiser deixar nos comentários, deixa aí. Um dia eu já combinei com o Diego isso, a gente vai gravar em outro lugar e gravar tipo numa roda assim de uns 10 corretor. Comendo churrasco, tomando Sabe, cerveja. tipo, falar de experiência de mercado, quantos anos você tem, o que você fez, que você curte, você não Bacana. curte, o que você já passou, Bacana. sabe? Porque, cara, corretor tem, cada um, se você colocar na mesa, vai ter uma história diferente pra Sim. contar, mas parecida às vezes. Sim. É engraçado. Então, assim, falando do que a gente faz, cara, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente gosta. A gente ficaria aqui 3, 4, 5 horas conversando de boa e tem assunto pra isso. É melhor a gente encerrar pra não ficar chato pra galera, porque pra nós tá legal. Galera, o de sempre, dá uma ajudada pra gente, segue, Manda pix? manda pix, não. Ah, Ou sim, não achei sei. que era outra ajuda que você tava falando. Ajuda Curte, nós, manda o pix. compartilha, manda Eu pro vou seu deixar o amigo pix aí. aqui embaixo aqui. @ Corretor Thiago, @ Ego Imobiliária, @ Metro Quadrado Podcast, @ Luiz.poço. Posso ou poço? Posso. Posso. Escreve igualzinho, escreve Você posso. posso e eu posso. Fechou então, galera. Valeu, até a próxima. Galera, um beijo pra vocês e tchau. Fui.